tarde, boa noite, meus queridos. Não sei que hora que vocês estão na casa de vocês, mas eu estou aqui, na minha casa. Meus queridos, queria falar com vocês o seguinte, uma coisa muito bacana, né? Alguns alunos já me pediram isso bastante. Olha, professor, como que eu estudo história? Como que eu penso historicamente? Há muita coisa a se fazer, né? Existe aí, né, uma busca muito grande, incessante, para a gente conseguir chegar num nível de excelência em pensamento histórico. Mas nós não estamos falando aqui de um pensamento de historiadores, nós estamos falando aqui de quem vai se aprofundar muito aí e ser aí um grande escritor ou historiador. Se for isso, lindo! Você tem que estudar, fazer uma universidade aí na área de história e aí então seguir aí na vida de um acadêmico, um historiador. Não é esse tipo, né, de pensamento histórico que nós estamos buscando aqui, certo? Claro que se precisar a gente dá esse suporte, mas não é esse. Eu estou falando para um grande público, um público aí que está utilizando, né, a matéria de história para uma aplicação, aplicar essa matéria aí nos vestibulares, no nosso queridíssimo Enem e em qualquer outro concurso aí que venha exigir a matéria de história. Eu, como professor, né, professor Zavo Lima aqui, tenho algumas dicas para dar para vocês que me ajudou muito, que pode ajudar muito vocês e que eu venho aí sempre falando para os meus alunos, sempre que eu dou aula, eu falo, comece a pensar assim. Por quê? Porque você vai se deparar com questões, né, galera? São questões que você vai ter que se ver ao poder analisar uma prova. A prova é feita escrita e você tem que responder questões, tá? E aí as pessoas perguntam, como que se estuda, professor, historicamente? Eu falo, antes de como estudar, seria lá sentar no lugar, ficar lendo, fazendo exercícios, vendo videoaulas, assistindo filmes e séries. Isso aí vai ser mote para outras aulas, tá? Essa aqui é só a primeira, vou fazer uma sequência aí de uma série de aulas de como estudar história, tá? Esse primeiro vídeo, galera, pra gente entender como começar a pensar historicamente. Então, como pensar historicamente dentro de uma ideia, como eu vou estudar. Para aplicar, né, o pensamento histórico, e isso para quem está começando, é muito importante que você tenha aí em mente 3 questões. 3 perguntinhas que você vai fazer mentalmente ao se deparar com uma questão de história. E isso você pode utilizar também quando você estiver lendo um texto, fazendo um resumo, observando uma obra histórica. É aí que você começa a entrar num pensamento histórico. Tudo bem? Aí, ó, eu já falo pra vocês, quando vocês virem os outros vídeos lá, que a gente está colocando aí no canal, já pensem nisso também. Qual é a data que ele falou? Onde que isso aconteceu? Ó, já dei 2 dicas. Primeira dica, anota aí, papel e caneta. Quando? Quando, galera, é o tempo. A nossa disciplina fala do tempo. É o tempo que a gente precisa. E aí, então, geralmente, os concursos, o vestibular, o Enem, ele trabalha com formas, certo? Formas para fazer as perguntas. E aí, então, pode ter um texto, pode ter uma imagem, um pedaço de música, uma iconografia, uma foto, né, uma pintura e geralmente a legendas ou há coisas que vai dar ali para você uma identificação do tempo. Então eu tenho que pensar historicamente através do tempo, porque a nossa matéria trabalha com o tempo. Então pergunte para o seu texto, pergunte para a sua imagem, pergunte para o livro que você está lendo. Quando? Quando isso? Século? E aí você vai conseguir identificar isso dentro dos períodos históricos, tá? Os períodos históricos é uma outra aula que eu falo para vocês. Como dividir a história. A gente vai falar disso já no próximo vídeo. E aí então, pessoal, quando? Quando? Pergunte para o seu texto, pergunte para a sua imagem quando. Segunda perguntinha, segunda questão que você faz mentalmente ao analisar uma imagem, analisar um texto, analisar uma questão de história. Onde? Onde aquilo está acontecendo. Por quê, galera? Porque o tempo e o local vai variar de lugares diferentes. Então, assim, um fato que aconteceu no Brasil do século XVIII é diferente de um fato que aconteceu na Inglaterra do século XVII. Então, eu preciso da localização, né? A geografia, né? Onde? Onde aquele fato está acontecendo no tempo? Quando? Onde? E por último, você vai fazer a reflexão do porquê. Por que aquele fato? Por que aquele acontecimento? Certo? E aí então, através das suas leituras, dos seus entendimentos, é aí que vai estar a chave da resposta da sua questão. O porquê, geralmente, é o que está sendo questionado. Então, ao olhar para um texto, ao olhar para uma imagem, para uma charge, para uma música, faça essa seguinte sequência. Quando aquele fato é o tempo.
onde aquele fato é a localização, porque aquele fato é o que vai te dar ali, né, as respostas do acontecimento. Tudo bem? Então, ó, um exemplo aqui bem simples para você. 1789. 1789 é apenas uma data. Tá, 1789 na França. Opa, 1789 na França, a Revolução Francesa. Sim, mas por que a Revolução Francesa? Sacou a parada? Aí você vai entrar em antecedentes, o que estava acontecendo na França antes da data de 1789, você vai entender o antigo regime francês, e aí depois as consequências, as fases da Revolução, o que gerou a Revolução Francesa, os ideais iluministas e trás da Revolução Francesa. Vocês perceberam que você está arrumando todos os conteúdos que você estudou e traçando aí de uma maneira, né, didática, de uma maneira orquestrada. Quando, onde, porque é a minha dica de história para você, de como pensar historicamente, como estudar história. Teremos outros vídeos desses, tá? Grande abraço para vocês, curte, compartilha, Zavo Lima, nosso canal História Vida. Tchau, tchau, abraço!